Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a Nicodemos: como Moisés levantou no deserto a serpente, assim é necessário seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo que nele crê tenha a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho, para que quem nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, porém quem não crê já está julgado, porque não acreditou no nome do Filho de Deus. Este é o julgamento. A luz veio para os homens, mas os homens preferiram as trevas, porque as suas ações eram más. Pois quem faz o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam descobertas. Mas quem age segundo a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que as suas obras são feitas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tomar os seus assentos, pedindo ao Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem. Vem iluminar. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem. Vem iluminar Vem iluminar. nossa família, vem Iluminar. esta casa, vem Iluminar. a comunidade, vem Iluminar. a nossa igreja, vem. Iluminar. Cantemos. Vem, Espírito Santo, vem. Vai pedindo isso. Vem, Iluminar. vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem. Vem Iluminar. nossas ideias, vem. Iluminar. Nossa saúde, vem. Iluminar. A juventude, vem. Iluminar. As crianças, vem. Iluminar. Vamos pedindo, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem. Vem iluminar. Vem, Espírito Santo. Vem. Vem Iluminar. Estamos no tempo da Quaresma. O que é a Quaresma? É o tempo de preparação para a festa da Páscoa. E esse tempo de preparação para a festa da Páscoa inicia na quarta-feira de cinza e vai até a quinta-feira santa pela manhã. E quinta-feira santa à tarde, já a abertura do tríduo pascal, já a preparação direta para a celebração da Páscoa. Eu até disse em Dueré, na quarta-feira de cinza, eu acho que eu disse também aqui a última missa, né? Eu estou comparando a Quaresma como uma viagem. Uma viagem que nós, como diz, embarcamos nela quarta-feira de cinza. E aí, como toda viagem, temos paradas. E aqui já é a quarta parada dessa viagem. Então, no dia que nós embarcamos, na quarta-feira de cinza, essa viagem de 40 dias, qual que é o sentido desta viagem? Chegar à Páscoa.
E durante essa viagem, Deus espera o que de nós? Mudança de vida, conversão, mudança do coração. Então, no dia que nós embarcamos na viagem, na quarta-feira de cinza, que nós tivemos a missa aqui, nós fomos lembrados que nós viemos do pó e ao pó nós voltaremos. E aí Jesus deu uma ordem para nós: convertei-vos e crede no Evangelho. Depois, no primeiro domingo da Quaresma, a primeira parada, não é, da viagem, vemos o Evangelho das tentações. Jesus foi conduzido ao deserto e foi tentado por Satanás. E Jesus venceu as tentações, deixando claro para nós que nós também, como batizados, podemos vencer as tentações. Então, na primeira parada, nós fomos lembrados. Somos vencedores das tentações. Vamos repetir juntos? Somos vencedores das tentações. Então, não precisa ter medo das tentações, não. Porque nós somos vencedores em Cristo Jesus. Mas o que é preciso para vencer as tentações? 3 remédios. Primeiro, o jejum. Segundo, a oração. Terceiro, a caridade. Então, são armas para vencer o demônio. O jejum, a oração e a caridade. Segundo domingo da Quaresma, nós fomos lembrados justamente sobre que somos pessoas de fé. A fé é uma virtude teologal. Quando nós somos gerados no ventre da nossa mãe, Deus já nos dá o dom da fé. E aí, aquele dia, foi a fé de Abraão. Abraão recebeu, por causa da sua fé, a bênção da obediência. A bênção da obediência. Então, na primeira parada, somos vencedores. Na segunda parada, somos pessoas de fé. E por que nós viemos à missa? Para celebrar a nossa fé, para alimentar a nossa fé. Por que a gente lê a Bíblia todo dia? Para alimentar a nossa fé. Por que rezamos um terço? Para alimentar a nossa fé. Por que assistimos uma missa na televisão? Um momento de oração? Fazemos uma vigília? Para alimentar a nossa fé. Então, somos vencedores da tentação. Somos homens e mulheres de fé. Na terceira parada, domingo passado, nós fomos lembrados que somos pessoas que devem ouvir. Aprender a ouvir. Tem muito curso, não é? Principalmente nos últimos tempos, que ensina as pessoas a falar, não é? Como falar em público, curso de oratória. São vários cursos de oratória. Mas como lembra o escritor Rubem Alves, não se tem curso nenhum de escutatória. Então nós fazemos curso para falar, mas não tem curso nenhum que nos ensina a escutar. Então no terceiro domingo da Quaresma, nós fomos convidados a assumir que nós somos pessoas de escuta. Quem não escuta, não obedece. Quem não escuta, não é capaz de vencer as tentações. Quem não escuta, não é capaz de mudar de vida. Então, tudo parte da escuta. E aí Jesus dizia naquele dia, o Pai, né? Escutai Jesus, que é meu Filho amado. Então, como nós não temos curso de escutatória, que o Espírito de Deus dê esse curso para nós. E que a gente se coloque à disposição do Espírito de Deus, nas mãos do Espírito de Deus, para que Ele nos ensine a escutar, a escutar. Dificilmente a pessoa se arrepende de ter escutado. E quase sempre a pessoa se arrepende de ter falado. Quase sempre. E um minuto mal pensado resulta em milhões de lágrimas, porque um minuto mal pensado faz a gente falar o que deve e o que não deve, mais o que não deve. Estamos agora na quarta parada da Quaresma. Quarta. A primeira parada, somos vencedores das tentações. A segunda parada, somos pessoas de fé. A terceira parada, somos pessoas da escuta. Deus quer homens e mulheres que escutam. E hoje, essa parada de hoje é uma parada também muito importante. Que nós fomos lembrados pela leitura
que Deus é fiel à sua aliança. Vamos dizer juntos? Deus é fiel à sua aliança. Então, Deus é sempre fiel. Sempre. Deus é fiel comigo, contigo. Deus é fiel com todos nós. Agora, diante da fidelidade de Deus, qual deveria ser a nossa atitude? Fidelidade também. Então, nessa quarta parada da Quaresma, nós somos lembrados que Deus quer que nós sejamos fiéis. Fiéis. Porque Ele é fiel. Mas aí, quando eu sou infiel, como é que Deus se porta? Deus continua fiel. Porque se Deus fosse infiel, quando nós somos infiéis, Deus não seria Deus. Então, diante do nosso comportamento, Deus permanece fiel. E permanece fiel para quê? Para que a gente se aprume. Para que a gente se aprume e saia do caminho errado e volte para o caminho certo. Então, portanto, Deus é sempre fiel. Deus te trouxe aqui nessa noite para quê? Para falar com você, para falar ao seu coração. Quando você chegou, como eu lembrei, Ele já estava te esperando. Esperando para quê? Para falar. Também hoje, Deus quer dirigir uma palavra a você. E a palavra é justamente essa. Você é especial aos olhos de Deus. Você é querido por Deus, querida por Deus. Você tem valor. Deus tem o seu nome gravado na palma da mão dele. A sua história é uma história de salvação. Você não nasceu por acaso, você nasceu por vontade de Deus. Você não é fruto do acaso, você é fruto do amor de Deus. Olha a leitura do Evangelho que nós ouvimos. Deus amou tanto o mundo, João 3,16, que enviou o seu Filho, não para condenar, mas enviou o seu Filho para salvar. Para salvar a humanidade. É um dos trechos bíblicos lindíssimos. Quem já devia saber até de cor, não é? João 3,16. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único para salvar o mundo. Quaresma é tempo dessa preparação, lembrando, a minha vida tem valor. A minha vida tem tanto valor que Jesus Cristo entregou a vida dele por causa da nossa vida. A nossa vida valeu o sangue de Jesus derramado na cruz. O sangue de Jesus derramado na cruz. Ninguém derramou sangue na cruz por você. Ninguém derramou sangue na cruz por mim, a não ser Jesus. Jesus é o Salvador. Jesus é o Senhor. Jesus é o Mestre. Jesus é o nosso princípio, é o nosso fundamento. Portanto, Ele quer falar com você. Com as crianças, com os jovens, com os adultos, com os idosos. Ele quer falar ao seu coração. Mas e se você não for fiel? Se eu não for um padre fiel? Deus permanecerá fiel. No entanto, a infidelidade tem consequências. Tem consequências. Porque às vezes nós somos infiéis, aí começa a acontecer um monte de coisa na vida da gente, a gente diz, ai meu Deus. Ai meu Deus o quê? Quer dizer, quem planta vento, colhe tempestade. Quer dizer, se você plantou infidelidade, você vai colher os frutos amargos da infidelidade. Foi o que aconteceu na primeira leitura. Quer dizer, o povo foi para... Deus tirou o povo da sua terra e enviou para o exílio da Babilônia. Ficou exilado. Mas o quê? Consequência do pecado. Consequência da infidelidade. Então, se você não for fiel, Deus permanece fiel. Mas aí a gente pode se preparar para as consequências da infidelidade. Ser fiel a Deus é aquilo que nós devemos buscar todo dia. Ser fiel ao projeto de Deus é o que nós devemos buscar todo dia. Ser fiel ao que Deus quer para nossas vidas. Por exemplo, nesse tempo de pandemia, quer dizer, é um tempo de nós manifestarmos mais ainda a nossa fé. Não é o tempo de perder a fé.
Ao contrário, é o tempo de quê? De renovar a fé. De renovar a fé. Alguém me dizia ontem assim, padre, nessa pandemia, pelo menos uma coisa me serviu. Eu passei a orar mais. Só naqueles dias que não podia sair de dentro de casa, né, assim, para nada e tudo isso, a pessoa, em vez de ficar no pé da televisão, só escutando, morreu tanto, abriu tantas covas. Né? Em vez de ficar, pegou a palavra de Deus, dobrou o joelho no chão, foi ler, foi orar. Um ano que essa pessoa cresceu na vida de oração. Na vida de oração. Então, a pandemia tem muitas coisas, quer dizer, é uma verdadeira tragédia na humanidade toda. Só que nós que temos fé, qual que é a nossa atitude, o nosso comportamento? O que é que estamos aprendendo com essa pandemia? Quais as lições que vamos tirar dessa pandemia? Porque não é possível, irmãos e irmãs. Nós, se até hoje não tiramos lições nenhuma, e até o fim dessa pandemia, se não tirarmos, eu vou dizer, viu, que aí o nosso coração realmente é mais duro do que qualquer pedra. Então, Deus não quis essa pandemia. Agora, nós podemos tirar muitas coisas boas deste momento. Inclusive, recuar um pouco. Quando a gente pensar em fazer qualquer festa, lembra de 270 mil pessoas mortas. E a próxima pode ser você, ou pode ser alguém da sua família. Então, a hora que pensar de fazer uma festa, quer dizer, lembra, porque se 270 mil mortos não tocaram o nosso coração, significa que nós estamos com um vírus pior do que o coronavírus. Pior que o coronavírus. Então, quer dizer, nós teremos muito tempo depois para comemorar, muito tempo depois para abraçar, muito tempo depois para fazer festa. Mas o momento agora é de recuar, é um momento de alimentar a fé, é um momento de orar pelo mundo, de pedir a misericórdia do Senhor sobre este nosso mundo. Finalizo as minhas palavras nesta homilia sobre a alegria que vem de Deus. Porque mesmo com tudo que nós estamos vivendo, não pode ser triste um coração que ama Cristo. Não pode ser triste um coração que ama Deus. Não pode ser triste alguém que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas, Padre, como ser alegre diante de tudo que está acontecendo? A alegria da salvação que vem de Deus. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único para nos salvar. É esta a alegria do católico. É de ter a certeza que Deus está conosco, que Deus caminha conosco, que Deus nos fortalece, que Ele nunca nos abandona. Ele é o nosso Salvador. Esta é a nossa alegria, mesmo diante de tanta tristeza que estamos passando. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é que nos mantém de pé. Esta alegria da salvação. Essa alegria de saber que você é querido por Deus, amado por Deus. Então, este final de semana é chamado do Domingo da Alegria. Por quê? Porque estamos já perto da Páscoa. Dia 4 de abril, vamos celebrar a Páscoa. E aí vamos ofertar a Deus tudo aquilo que nós vivemos nesta quaresma. Tudo aquilo que nós nos propusemos nessa quaresma. Quer dizer, a carne que nós deixamos de comer na sexta-feira, o que deve ser feito com ela? Juntar e dar para os pobres. Porque senão não é jejum. É só acumular carne para comer no sábado santo. Aí não é jejum. Ah, eu tirei o arroz durante a quaresma. Muito bem. Então, o arroz que você tirou, você vai juntar, calcular o que você comeria e doar para os pobres. Doar para os pobres. Um conhecido diz, não, eu tirei os 40 dias, eu não vou beber.
Mas eu já estou juntando para me beber domingo de Páscoa. Eu falei, não, não é assim não. O dinheiro que você ia gastar de bebida nos 40 dias, você tem que fazer de cestas básicas, ajudar os pobres. Então, jejum não é você guardar para comer depois. Jejum é você deixar de fazer e ofertar aos pobres. Mas qual é o jejum que mais agrada a Deus? É que as pessoas possam ter o básico em sua mesa, o alimento, ter a saúde. É isso que agrada a Deus. O jejum que agrada a Deus é cuidar desse pedacinho de carne tão pequeno que tem em nossa boca, mas que é uma arma tão perigosa, mata tanta gente. É esse o jejum que agrada o Senhor. O jejum que agrada o Senhor é ser otimista, mesmo diante de tudo que está acontecendo. Que o Senhor abençoe a todos nós. E a nossa viagem da Quaresma continua. Então vamos aproveitar esses dias de viagem que temos até o dia 4 de abril. Se já mudamos alguma coisa na nossa vida, ótimo. Se não mudamos, é uma oportunidade. Quantas pessoas precisamos de perdoar ainda? Quantas pessoas que precisamos de fazer as pazes? Quantas pessoas que precisamos de ir lá e pedir perdão? Me perdoa porque eu pequei contra você. Me perdoa porque eu fiz o mal a você. Quantas pessoas? De quantas pessoas que nós somos de mal e precisamos fazer as pazes? Quantas coisas que a gente precisa ajustar daqui até o dia 4? Esta é a vontade de Deus a nosso respeito. Esta é a vontade de Deus para todos nós. E assim, vamos cuidando da nossa saúde como estamos fazendo. E aí, que bom que vocês estão aqui nesta noite, porque nós também estamos cuidando da nossa saúde espiritual. Porque é bom e todo mundo tem que fazer, cuidar para não pegar a Covid. Mas também não pode esquecer, cuidar para não ir para o inferno. Essas duas coisas têm que caminhar juntas. Eu cuido do meu corpo e cuido da minha alma. Não pode só cuidar do corpo e esquecer da alma. Não pode só cuidar da alma e esquecer do corpo. Não, isso não pode. A dona Zildene me ligou perguntando se eu viria para a missa. Eu disse, não, eu vou. Como nós combinamos, né? Teve um decreto ali, mas o decreto não proíbe as missas. Só o santo do governador que fez agora um decreto que diz que missas e cultos apenas online, né? Por isso que eu ficava disso mesmo que eu fiquei. Eu falei, não, vou perguntar. Mas isso vale para ele lá, que eu não sei nem de que igreja que ele é e tal. Nós vamos obedecer o decreto daqui, não é? E também, mesmo se a situação tiver, não é, favorável, como nós estamos aqui reunidos, mesmo que o decreto disser que não, a gente celebra do mesmo jeito, não é? Porque o decreto não pode também influenciar demais na vida da igreja. A não ser que, por exemplo, tiver aí uns 5% da população toda doente, bom, a gente tem que recuar mesmo. Mas o momento que a gente precisa da igreja, irmãos, é agora. Por exemplo, se você não tivesse a oportunidade de estar aqui na casa do Faraíldo do Senhor Martins, escutando essa palavra. Nós não podemos fechar a igreja no momento que nós esperamos e precisamos de orar e de buscar a força de Deus. Não, não. Então, mesmo que a coisa aperte, eu posso vir celebrar, nem que for sozinho lá, mas eu vou celebrar e orar por todos vocês. Porque eu sou o pastor de vocês. Deus vai me cobrar o dia que eu morrer, se eu levei vocês para o céu ou para o inferno. E a minha missão é levar vocês para o céu. Então nós vamos resistindo. Lá em Formoso, a coisa está... Porque lá nós estamos com 119 casos ontem, né? Eu vi ontem. E 180 pessoas que fizeram o teste, esperando o resultado. Aí vocês imaginam a pressão que eles põem no padre. E lá é diferente, lá é o povo que pressiona o padre para fechar a igreja. E aí eu perguntei, o boteco já está fechado? Eu perguntei para lá, que ele me mandou fechar a igreja. O Folha já está fechado? O Folha? Quer dizer, por que é que
difícil, mas a gente vai se firmando. Então vocês estão de parabéns, vocês escolheram a melhor parte. Estar aqui na casa do Senhor, buscando as coisas do Senhor. E isso não lhe será tirado. Isso não será tirado de nós, não. Então, você está aqui em nome de tantos católicos que sofrem há mais de um ano sem a missa presencial, sem esse momento junto com o Senhor. Não tenham dúvida que você vai voltar para casa levando muitas bênçãos. Muitas bênçãos. E aí só você e Deus sabe da bênção que você precisa. Porque Ele não te trouxe aqui à toa. Ele te trouxe aqui para falar com você, para abençoar você e para você levar a sua bênção em suas mãos. Como diz aquela palavra, né? Preciso de uma bênção, eu não vou desistir. Sem ela, eu não saio daqui. E você não sairá realmente. Que Deus e Nossa Senhora possa iluminar a todos e cada um de nós, hoje e sempre, nos conduz à vida eterna. Amém. Creio em Deus